Para iniciar o sermão, eu gostaria que nesse momento levantasse a mão todos que de alguma forma colaboraram voluntariamente para a missão que aconteceu na semana passada. Ok, muito obrigado. A Fer não levantou, mas eu sei que ela colaborou. O Giovanni levantou a mão, Giovanni? Ah, tá. Ok. Gente, é o seguinte, a missão acabou? Não acabou. O título do sermão é exatamente esse: a missão não acabou. Esse sermão foi baseado, então, nos acontecimentos das últimas semanas da igreja de Itajaí e também nos acontecimentos que acontecerão nas próximas semanas aqui em Itajaí. Para isso, eu escolhi um texto bastante importante que se encontra no livro Serviço Cristão, na página 9. Diz o seguinte, prestem bastante atenção, irmãos, no que eu vou ler agora. Cristo estava apenas a alguns passos do trono celestial quando deu sua comissão aos seus discípulos, abrangendo como missionários a todos os que crescem no seu nome. Disse ele: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Referência a Marcos 16:15. O poder de Deus os havia de acompanhar. Todo mundo conseguiu prestar atenção? Eu vou ler mais uma vez. Cristo estava apenas a alguns passos do trono celestial quando deu sua comissão a seus discípulos, abrangendo como missionários a todos os que crescem no seu nome. Disse ele: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O poder de Deus os havia de acompanhar. O que mais me chama a atenção nesse texto é essa parte aqui, ó. Abrangendo como missionários a todos os que crescem no seu nome. Na mente de Cristo, no ministério de Cristo, alcançar uma alma não se trata apenas de pregar na igreja enquanto a alma está aqui sentada ouvindo, nem de apenas curar uma pessoa ou mesmo de batizar essa pessoa. Na mente de Cristo, a expressão abrangendo como missionários a todos que crescem no seu nome é um princípio básico de ser um discípulo de Cristo. Todo aquele que crê no nome de Cristo não se torna apenas frequentador de uma igreja, guardador do sábado. Todo o que crê no nome de Cristo torna-se um missionário apto a espalhar o evangelho de Cristo para as pessoas, para o seu próximo. Um missionário apto para trabalhar na causa de Cristo. E eu sei que você crê no nome de Cristo. Eu também creio no nome de Cristo. Será que, então, terminando a introdução do nosso culto, não está faltando a gente dar um passinho a mais na nossa espiritualidade? E nos tornarmos de fato missionários? O texto que nós vamos ler está no livro de Lucas. Quem quiser abrir para acompanhar, no livro de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 até o 17. Lucas capítulo 9, dos versículos 10 ao 17, vem falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Me acompanhem, a partir do versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo disso a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12, disseram-lhe: despede da multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram:
não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Amém? Irmãos, a partir do versículo 10 até o versículo que nós lemos, que foi o 17, nós temos o relato do que foi a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus operou. Lá, a Bíblia relata que tinham 5.000 homens. É interessante aqui, que vale salientar, homens eram contados, mulheres e crianças não. Então a gente pode fazer uma estimativa de aproximadamente ou quase 12.000 pessoas no total. E sob essa circunstância, os discípulos ficaram extremamente preocupados. Por quê? Eles tinham na mão o quê? 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar quase 12.000 pessoas. Isso já começa a nos trazer lições, porque às vezes na nossa vida, nós temos uma necessidade tamanha o suficiente e temos recursos, infelizmente, muito baixos, que não são suficientes para suprir a necessidade. E quando eu falo aqui por recursos, eu não me refiro apenas a dinheiro. Apenas podemos ter pouca aptidão mediante a demanda que nos está à frente. Como, por exemplo, temos uma pessoa com aproximadamente 20 pessoas para dar estudo bíblico para 190 pessoas. Então, essa missão que aconteceu nos deixou um legado muito grande, que a princípio parece que é uma causa impossível. Mas vamos continuar a falar sobre o texto. Esse texto nos conta um milagre incrível. Com 5 pães e 2 peixinhos foi alimentada uma multidão de quase 12.000 pessoas. E não apenas isso, ainda sobrou 5 cestos cheios de pedaços. Mas a gente precisa contextualizar um pouco melhor o que está acontecendo aqui. No capítulo 9 de Lucas. Os discípulos haviam de chegar do que provavelmente foi a sua primeira missão, se eu posso assim dizer, dos discípulos. A primeira viagem missionária dos discípulos. Jesus chega para eles e fala: olha, até agora vocês estavam comigo, vocês viram eu fazer milagres, eu curar pessoas, eu expulsar demônios, eu fazer pregações. Agora está com vocês toda a autoridade. Vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsem demônios, apresentem essa verdade para multidões. E eles foram. Nesse momento que a gente leu, no início do que a gente leu, eles estavam chegando dessa viagem. E eu vou perguntar, porque eu sei que vocês sabem, mas irmãos, quando a gente vai viajar, quando a gente volta como? Quem respondeu? Cansado. Pouco cansado? Muito cansado. Mesmo que a gente vá numa viagem para descansar. Eu lembro quando a gente foi para a lua de mel, fomos para Bariloche. Perguntem se Bariloche estava bom ou ruim. Estava ótimo.
nos divertimos muito, descansamos bastante também, mas bateu uma semana, eu não aguentava mais, eu não via a hora de voltar para casa, de dormir na minha cama. Tudo que eu queria era dormir o dia inteiro na minha cama, quando fazia uma semana que eu estava lá. Mas os discípulos não foram para passear, eles foram para fazer milagres, expulsar demônios, fazer pregações, fazer visitas. Quem cansa mais? Uma pessoa que viaja para descansar ou uma pessoa que viaja a cunho missionário? A cunho missionário cansa muito mais, muito mais. Então aqueles discípulos voltaram, e eles voltaram muito cansados, mas empolgados, felizes, pelo que haviam acabado de fazer. E eles chegam e vão falar com quem? Com Jesus. Eles querem contar a Jesus tudo que eles fizeram. Jesus ouve e fala para eles. Muito provavelmente não fala o que eles queriam ouvir. Eu, sendo um discípulo e passando por isso, o que eu queria ouvir de Jesus nesse momento é: parabéns, meu filho, mas você está tão cansado, vai para casa, descansa, durma, amanhã a gente tem uma grande obra a fazer. Mas sabe o que eles ouviram? Vamos caminhar até Betsaida. Jesus convida os cansados para se cansarem ainda mais. Vamos caminhar para um deserto. E quando a gente fala deserto, é deserto mesmo, irmãos. A aldeia mais próxima de onde eles estavam ficava a aproximadamente 8 quilômetros. Jesus chama os cansados a se cansarem ainda mais. Quando a gente vê dessa forma, parece que Cristo está sendo um tantinho mal com os discípulos. Mas quando a gente olha o objetivo de Cristo é extremamente didático. Quando a gente olha o objetivo de Cristo, convidando eles a caminhar por tanto tempo após tanta caminhada que eles já tinham feito, a gente consegue abrir os olhos e entender um pouquinho mais sobre muita coisa. Jesus estava procurando proximidade, sair daquele lugar cheio de gente. Jesus queria tempos a sós com os 12 discípulos. Às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho muito difícil na igreja, e depois a gente percebe que não acabou, foi desgastante, mas não acabou. Tem outro trabalho desgastante a ser feito, e a gente pergunta: nossa, será que isso não acaba? Será que outra pessoa não pode fazer no meu lugar? É Jesus te convidando a estar sozinho com Ele. Porque provavelmente você iria para casa, iria para praia, iria para passear, iria fazer alguma outra coisa e é possível que se esquecesse dele. Mas enquanto você está fazendo o serviço dele, você está em comunhão com Ele. É Jesus te chamando para estar do lado dele. Agora, são 13 pessoas e não apenas uma ou apenas os 12. É os 12 apóstolos, os 12 discípulos, mais Jesus, caminhando pelo deserto. E a gente chega ao versículo 11 de Lucas, capítulo 9, que diz uma coisa bastante interessante, irmãos. Lucas sabia usar o plural. Note bem. Ele fala: e sabendo disso a multidão o seguiu, e ele os recebeu. Percebe que ele usa um artigo aqui no plural? Os recebeu. Recebeu a quem? A multidão. A multidão ficou sabendo para onde eles estavam indo e foi atrás. E Jesus os recebeu. Está no plural. Lucas não tem problema com plural. Mas
um pouquinho antes fala que, sabendo disso, a multidão o seguiu. Em quantos que eles estavam? Eu não ouvi a resposta. Em quantos que eles estavam? 13. Eram 12 discípulos mais Jesus. Eles estavam em 13. Mas Lucas fala que a multidão o seguiu. Calma aí. Os discípulos acabaram de pregar para muita gente, curaram muita gente, expulsaram demônios, já estavam famosos naquele momento ali. Mas a multidão foi seguir quem? Jesus. Irmãos, não importa se você é um bom pastor, não importa se é um bom obreiro, não importa se é um bom cantor, não importa se é um bom pregador, se você é cativante, se você não estiver com Jesus, de nada vale. Não importa se essa igreja é bem pintada, se tem um som bom, se os irmãos são cativantes, se tem uma programação boa na agenda da igreja, se nessa igreja não habitar Jesus, isso não tem valentia nenhuma. Por quê? Porque só há uma pessoa digna de ser seguida. E o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Se na sua pregação você não incentivar as pessoas a seguirem Jesus, você está fazendo isso em vão. Mas Lucas fala que ele os recebeu. Em algumas traduções fala que ele os acolheu, ele os abrigou. Se eu saio aqui na rua, na esquina, encontro um sem-teto e ofereço ele abrigo, o que nós vamos pensar? O Maicon levou essa pessoa para a casa dele, deu abrigo a essa pessoa. Mas quando a Bíblia fala que Jesus deu abrigo a essas pessoas, ela não está falando que Jesus fez uma tenda para eles, uma tenda para cada um deles. Que capacidade que Cristo tem de ir lá, no meio do deserto, sem nenhum teto sobre a cabeça deles, fazer aquelas pessoas se sentirem abrigadas. Após caminhar tanto tempo, sem nenhum teto, Jesus fez aquelas pessoas se sentirem abrigadas. Você já passou, você consegue se lembrar do pior dia da sua vida? Se você lembrou de Jesus em algum momento nesse dia, eu tenho certeza que você se sentiu abrigado. Às vezes, nos nossos momentos difíceis, só falta a gente ajoelhar e fazer uma oração. Se a gente tem um desafio quase que impossível, intransponível à nossa frente, falta a gente estar junto com Jesus. O que acontece a partir disso? Os discípulos que estavam cansados, estavam provavelmente, irmãos, porque a gente não lê no relato bíblico, que eles comeram até alguma coisa depois que chegaram de viagem. Provavelmente eles estavam com fome. Mas pensando primeiro naquelas pessoas ali, o que eles pensam? Se a gente está com fome, eles também devem estar, não é mesmo? Então eles vão até Jesus e falam assim: Senhor, deixe-os procurar um lugar para dormir, algum lugar que eles encontrem comida, pois aqui é deserto, aqui não tem nada. E daí, o que Jesus fala para eles? Dá-lhes voz a comer desse povo. Que capacidade que Cristo enxerga na gente. Os irmãos conseguem perceber que para Cristo eles eram capazes de conseguir comida?
mesmo que estavam no deserto. Jesus sabe da nossa capacidade. Ele sabe que a gente é muito capaz do que a gente acha que consegue fazer. Mas, se a gente ler esse relato, nós não vamos ler, eu vou só mencionar. Lá em João, no capítulo 6, que vem falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, foi Filipe que disse: onde compraremos pães para eles comerem? E daí Filipe faz o João faz um comentário, ele diz assim, ó: mas Jesus dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabe tudo sobre nós e sabe o que a gente é capaz de fazer. Mas por que ele realmente não queria que os discípulos arrumassem a comida? Era só um teste. Porque a função do discípulo não é arrumar comida, mas distribuí-la. A função do discípulo é dar de comer e não arrumar comida. O problema é que muita gente, muitos cristãos, ao invés de dar de comer, procuram comida, arrumam comida para si. O problema é que eles não estão se alimentando da fonte. No dia a dia deles, eles se alimentam de outras fontes. É um livro que não é cristão, é uma série do Netflix, é um vídeo do YouTube de cultura inútil, um joguinho. Quando você se alimenta de algo que não é o que nós precisamos nos alimentar, o nosso paladar muda. Não é assim que funciona? E a gente não tem mais vontade de ler a Bíblia. Você está sem vontade de ler a Bíblia? Pare de se alimentar de comida ruim, de alimento que não é o alimento espiritual. A gente só vai voltar a comer alimentos saudáveis quando a gente parar de comer o que é ruim. Quem come alimento errado fica doente. No campo espiritual é exatamente igual. Quando a gente se alimenta de alimentos errados, nós ficamos espiritualmente doentes. Será que tem algum espiritualmente doente aqui na igreja, irmãos? Mas continuando a nossa história, os discípulos estavam lá, cansados, exaustos, com fome, e com 5 pães e 2 peixes. E nesse momento, Jesus fala para eles o seguinte: antes de vocês comerem, façam grupos de 50 pessoas. Grupos de 50 pessoas, quando a gente lê isso aqui, a gente não percebe isso. Parece uma coisa simples, fazer grupos de 50 pessoas. Irmão, se Jesus falasse para todo mundo, sentem, todo mundo sentaria. Só que aquilo provavelmente iria dificultar a logística da distribuição dos alimentos. Então eles tinham que fazer grupos de 50 e 50. Eles tinham que fazer grupos de 50. Sabe o que é fazer um grupo de 50 pessoas no meio de uma multidão? É você contar 1, 2, 3, 45, 46, 47, 48, 49, agora o último. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, ó, no grupo do Leonardo? Não, eu quero ir para outro grupo. O grupo que o Léo está, eu não quero estar. Ou então diz assim, ó, 47, 48, 49, agora o Eduardo vem, é o último desse grupo, o Eduardo fala, não, eu só vou se o Eliseu for. Mas irmão Eduardo, só cabe um nesse grupo. Não vou, bota a gente no outro grupo, arruma outra pessoa para entrar nesse grupo. Gente, as pessoas que Cristo quer que a gente alimente não têm a mesma cabeça que a gente. Eles não passaram por o que a gente passou,
pelo que nós passamos, eles não pensam como a gente pensa, e eles perguntam, por que 50? E tem um que fala assim, calma, o Eduardo, o exemplo do Eduardo. O Eduardo é o exemplo da gente hoje. Coloca eu e o Eliseu nesse grupo. São 12 mil pessoas, é grupos de 50. Se um grupinho ficar com um a mais, Jesus não vai nem perceber. Nunca negocie o modelo que Cristo deu para você. Vão aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas tentando dizer que isso não tem nada a ver. Nunca negocie os modelos que Cristo deu para você. Nós temos sendo seduzidos o tempo inteiro por pessoas que tentam convencer a gente a fazer diferente do que Cristo pede. Quem distribui o alimento para o povo são os discípulos. Os grupos estão formados, Jesus começa a multiplicar o pão e o peixe, e quem distribui o alimento para o povo são os discípulos. Não é Jesus que dá o alimento. Jesus, ele multiplica, ele faz o pão multiplicar. Mas quem dá o pão para o povo é quem? Os discípulos. Irmãos, prestem atenção em uma coisa. Como é que o povo estava nesse momento? Sentado. Logo, o que os discípulos estavam fazendo para alimentar o povo? Eles iam até Jesus, pegavam os cestos, levavam os alimentos até o povo que estava sentado. A função do discípulo é dar de comer ao povo, não é ficar sentado. Se nós cremos no nome de Jesus, nós devemos, qual é a função que devemos exercer? O da multidão ou dos discípulos? Dos discípulos. Nós estamos hoje aqui na igreja porque somos discípulos de Cristo. E qual que é a função do discípulo? É dar o alimento que Cristo multiplicou para o povo. É simples assim, irmãos. De volta eu repito. Cristo estava apenas a alguns passos do trono celestial quando deu a comissão aos seus discípulos, abrangendo como missionários a todos os que crescem no seu nome. Disse ele, ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda criatura. O poder de Deus os havia de acompanhar. Você não estará sozinho. O poder de Deus vai lhe acompanhar. Você tem alguma dúvida disso? A história não acabou aí. Após a multidão comer, a Bíblia fala que eles se saciaram. Se eles se saciaram é porque os discípulos fizeram um bom trabalho distribuindo os alimentos. Se os discípulos não estivessem distribuindo os alimentos, aquela multidão ainda estaria com fome. Estava em um deserto, não tinha onde conseguir comida, aquela multidão morreria de fome. O povo morre de fome se os discípulos não fazerem o que é lhes ordenado fazer. E a responsabilidade disso é dos discípulos. Nossa, mas calma aí, os discípulos ainda não comeram. Gente, a história não acabou aí. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos eram? Jesus, enquanto estava multiplicando o pão, ele falava: esse pedacinho aqui vai ser para alimentar Pedro. Esse aqui vai ser para a família de João. Jesus falava assim: enquanto eles estão trabalhando para mim,
eu estou trabalhando por eles. Cento e 190 pessoas precisam ser alimentadas. A cada pessoa que a gente entrar em contato, nós não estaremos entrando em contato sozinho. Que Deus nos abençoe para esse serviço. Amém.